Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito, mais uma videoaula de biologia celular. Vamos continuar falando aí sobre as organelas, né? Nesse caso, nós vamos estudar um pouco aí sobre os peroxissomos, pessoal. Então, os peroxissomos, como eu falei, são um tipo de organelas, ou seja, são formadas, são envoltas por uma membrana. Só que no caso do peroxissomo, eles são envoltos por uma membrana bem simples, tá, pessoal? Muito simples mesmo, tá? Lembrando, então, que essas organelas estão presentes apenas em células eucarióticas. Células procarióticas não possuem peroxissomo. O peroxissomo, pessoal, é como se é uma organela também esférica, tá? Parecida ali com um lisossomo, né? Uma organela também esférica. É um compartimento aí metabólico especializado que é envolto por uma membrana bem simples, pessoal, tá? Vai depender das células ali, qual que é a função dessa célula, e vai depender se vai possuir mais ou menos, né, peroxissomos. Qual que é a função dos peroxissomos, pessoal? Eles são responsáveis em fazer a oxidação de lipídios, eles são responsáveis em fazer a oxidação de aminoácidos, tá? Eles também estão relacionados com a função de desintoxicação, tá? Por exemplo, desintoxicação do álcool, de outros componentes prejudiciais. Mas esses outros componentes prejudiciais, pessoal, nós podemos então apontar os famosos espécies reativas de oxigênio, tá? Que nós chamamos de EROS, né? Espécies reativas de oxigênio, tá? Então, os EROS, pessoal, são moléculas, tá? Que são formadas normalmente dentro ali das nossas células, tá? Só que essas espécies reativas de oxigênio, tá? É uma molécula de oxigênio que acabou aí perdendo, pessoal, às vezes até acaba aí tendo uma alteração na sua composição de elétrons e um elétron fica desemparelhado, tá? Fica ali um elétron desemparelhado. Então, ele ficando desemparelhado, essa molécula, né, essa espécie reativa de oxigênio, ela fica muito reativa, como a palavra diz, né, como o próprio nome diz, fica reativa. Ela pode se ligar com qualquer outra molécula. Só que quando ela se liga com qualquer outra molécula, que pode ser lipídio da membrana, pode ser uma proteína, pode ser um ácido nucleico, tá? Ela acaba danificando essa molécula e, consequentemente, danificando a célula. Então, essas espécies reativas de nitrogênio, de oxigênio, perdão, existem também as espécies reativas de nitrogênio, mas as espécies reativas de oxigênio, para nós entendermos aqui, então elas são prejudiciais para o nosso organismo, tá? O excesso dessas espécies reativas de oxigênio pode causar danos irreversíveis para as células. No entanto que existem muitas doenças, tá? Doenças degenerativas, o próprio processo de envelhecimento, muito estudos sobre isso, eles acabam relacionando com o aumento dessas espécies reativas de oxigênio. Mas é claro, tá, pessoal? É claro que o nosso organismo ele possui forma de combater, de inativar, de eliminar essas espécies reativas de oxigênio. É interessante, pessoal, que essas moléculas, essas espécies reativas de oxigênio, ela possui duas funções no nosso organismo. Elas são usadas como moléculas sinalizadoras, né? Elas são usadas em alguns tipos de sinalização para beneficiar o nosso organismo, mas em excesso ela prejudica. Tá? Então, quando tem excesso, o nosso organismo tenta então eliminar essas espécies reativas de oxigênio. Uma delas é através do peroxissomo. Então, lá dentro do peroxissomo existe uma enzima chamada de enzima catalase, em que ela pega essas espécies reativas de oxigênio, como por exemplo, peróxido de hidrogênio, não é H2O, não é molécula de água. H2O é o que? A molécula de água, né, melhor falando, é H2O. Aqui não, esse aqui é diferente da água, por quê? Porque possui um oxigênio a mais, tá? Então aqui é o peróxido de hidrogênio, ou conhecido água, água oxigenada, tá? Então aqui nós temos
essa molécula que é uma espécie reativa de oxigênio, tá? Essa espécie reativa de oxigênio, ela então sofre a ação da enzima catalase e acaba aí que essa enzima catalase pegando duas moléculas de peróxido de hidrogênio e converte em duas moléculas de água em uma molécula de oxigênio. Água e oxigênio não danifica as nossas células, ok? Então olha só que importante, né, é a ação dos peroxissomos. Outra forma também, pessoal, de inibir, né, de diminuir, né, as espécies reativas de oxigênio são os que nós chamamos de antioxidantes, tá? Então, os antioxidantes previnem a formação de espécies reativas de oxigênio. E as nossas células também têm enzimas que realizam essa atividade antioxidante. Existem moléculas não enzimáticas, né, que sofrem, né, acaba aí auxiliando, melhor dizendo, no processo de diminuição, de eliminação de espécies reativas de oxigênio. E existem também medicamentos, né? Tal fruta ela é antioxidante. Por quê? Porque ela diminui a, a quantidade, né, ela elimina aí as espécies reativas de oxigênio. Nesse caso, os peroxissomos têm essa função, eles podem exercer essa função através de uma enzima chamada de catalase, que converte essa espécie reativa de oxigênio em água e oxigênio. Existe, pessoal, nas sementes, tá? Precisamente nas sementes das plantas, existem alguns peroxissomos que eles se especializam, tá? E acabam sendo denominados de glioxissomos. Então, os glioxissomos são basicamente o quê? Peroxissomos especializados, que estão presentes aonde? Dentro das sementes da planta, são encontrados aí nos tecidos de armazenamento lipídico das sementes da planta. O que eles vão fazer, professor? Esses glioxissomos eles vão estar lá dentro da semente. E dentro da semente tem uma certa quantidade de lipídios, uma considerável quantidade de lipídios. O que esses glioxissomos vai fazer? Ele vai pegar esses lipídios, converter esses lipídios em açúcares. Tá? Ele converte os lipídios em açúcares para as células, então, gerar energia que necessitam até ser capaz de realizar fotossíntese. Então imagina, nós temos lá uma semente. A semente ainda não tem ainda células fotossintéticas, né? Células que possam fazer fotossíntese. Mas ela tem bastante o quê? Uma semente maior aqui, ó. Ela tem bastante o quê? Lipídio, né? Ah, professor, mas por que a célula já não armazena tudo na forma de carboidrato? Porque o carboidrato, pessoal, né, o açúcar, ele consegue se ligar à molécula de água, tá? Já o lipídio não, ele odeia a molécula de água. Então, se nós temos aqui, ó, isso aqui, essa quantidade aqui, ó, preenchida por lipídio, e aqui a mesma quantidade, só que preenchida por carboidratos, como os carboidratos eles estão hidratados porque ele tem afinidade da água, aqui não tem só carboidrato, tem molécula de água também. Aqui não, quando nós temos aqui só lipídios, é só lipídios, por quê? Porque os lipídios eles não solubilizam, não têm afinidade com a água. Então, para o vegetal, olha só que interessante, para o vegetal é mais interessante ele armazenar uma quantidade de lipídio do que uma quantidade de açúcares, de carboidrato. Por quê? Porque só vai ter lipídios, né? E o lipídio ele gera muito mais energia do que os carboidratos. Então esses lipídios eles são convertidos em açúcares, né? Que são usados aí para fazer a produção de energia. E aí quando essa semente germinar, gerar as pequenas folhas, né? Gerar o que nós chamamos de plântula, que tem as folhas já as primeiras folhas, ela vai começar então a realizar a fotossíntese, tá? Então, professor, os glioxissomos estão presentes apenas nos vegetais, nas sementes, né, precisamente? Sim, as células animais não possuem esse peroxissomo especializado, ok? Então, aqui nós podemos ver, ó, um corte, né? Nesse caso aqui, o citoplasma da célula vegetal, né? Nesse caso, uma célula que está formando aí a semente, tá?
Aqui nós temos gotícula de lipídio, olha só o tamanho das gotículas de lipídio. Então, aqui só tem lipídio, 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 lipídio armazenado, não tem água. É só lipídio, lipídio, aqui também. Só lipídio, lipídio, lipídio. E aqui nós temos os gloxissomos, tá? Quando tem necessidade, tiver lá a informação, os gloxissomos, então, converte esse lipídio em açúcares e aí a célula realiza, então, a produção de energia. Pessoal, era isso, tá? Espero aí que vocês tenham bons estudos, né? Era só isso sobre o peroxissomo. Até mais e qualquer dúvida estou à disposição de vocês.